Hoje, dia 2 de fevereiro de 2025. Não vos movais facilmente do vosso entendimento, quer por parábolas, quer por palavras, quer por epístolas ou cartas. O tema desse vídeo é: o medo não deve ser uma alternativa. Bom, baseado nisso, eu gostaria de falar que o medroso, às vezes, ele se sente recuado, né? Ele se recua e, às vezes, muitas vezes, o medroso fica amuado, né? Amuado por causa do medo. E depois que ele se vê amuado e sem saída, ele é obrigado a reagir, né? E quando ele reage, muitas vezes ele tem vitória. Então, se ele tem vitória somente quando reage, o medo não deve ser uma opção ou uma alternativa. O tema do vídeo de hoje é que às vezes Deus escolhe, tem as suas formas para escolher alguém, para se tornar um escolhido de Deus. E às vezes nós notamos na Bíblia que Deus tem alguns critérios, né? Quando a gente olha para a vida de Gedeão no livro de Juízes, capítulo de número 5 em diante, 6, a gente vê uma história que Israel naquele tempo estava passando por uma maior situação financeira e a maior dificuldade, porque Israel vivia oprimido por causa de um inimigo muito mais forte do que o povo hebreu, muito mais forte do que o povo hebreu. E o exército dos midianitas era como gafanhoto. Tudo que Israel plantava, eles vinham e colhiam o fruto do seu trabalho. E dominava e acabou empobrecendo Israel, porque eles eram mais poderosos, eles eram mais fortes e vinham. E o que eles não conseguiam colher, eles destruíam. É tanto que Israel passou a ter tanto medo do exército dos midianitas que eles fizeram caverna e viviam dentro da caverna por medo, né? Mas a Bíblia diz que existia um homem por nome Gideão. Gideão, a Bíblia diz que ele estava fora das cavernas, ele estava no lagar malhando trigo para o salvar dos midianitas. Ou seja, ele estava malhando trigo, colhendo trigo para tentar salvar do exército inimigo. Ou seja, diferenciado de todas as outras pessoas. E por Gedeão não ter medo, estar fora da caverna malhando trigo, era como se ele estivesse defendendo o pão para sua família, trabalhando. Um dos critérios que Deus usa para a escolha de uma pessoa talvez seja a sua coragem para trabalhar. Eu sei que eu recebi ataques de pessoas que insinuaram que a nossa igreja é uma seita. Eu recebi ofensas de pessoas até muito próximo que jamais esperava, de dizer: olha, eu trabalho desde pequeno, mas só que eu também, desde os meus 16 anos de idade, eu já tirava leite de sócio com meu pai, e 7 horas da manhã, ou seja, 5 horas da manhã, eu levantava para buscar as vacas numa distância bem longa. 7 horas da manhã o leite tinha que estar na banca para o caminhão do leite pegar o leite. Então, ou seja, para quem me ataca, esse ataque não é verdadeiro. Já recebi várias insinuações de que eles trabalham e a gente não, a gente trabalha também. E Gedeão estava fora do lagar malhando trigo para salvar dos midianitas. Em outras palavras, dizendo assim: olha, Satanás, não vem não, porque o pão da minha família eu sempre vou estar para defender. E por causa dessa coragem de Gedeão não estar dentro da caverna, a Bíblia diz que Deus manda um anjo e diz assim: olha, varão valoroso, Deus é contigo, e tu livrarás Israel da mão dos midianitas. E Gedeão fala: Senhor, eu sou pequeno demais, eu sou pobre demais, eu sou o menor da casa de meu pai. E aí o anjo ainda repete para ele, diz assim: vai nessa tua força, porque Deus é contigo. E aí, ou seja, um dos critérios de Deus para escolher alguém é coragem para trabalhar.
Nós vemos também no livro de Neemias, capítulo de número, talvez, de número 2 em diante, né? A história de Neemias. Neemias, ele era copeiro do rei, ele trabalhava servindo o rei, Artaxerxes da época. E a Bíblia diz que certo dia Neemias estava muito triste porque ele ouviu contar a história de que os judeus que haviam ficado em Jerusalém, os hebreus que haviam ficado em Jerusalém, eles estavam muito pobres, passando a maior dificuldade porque o inimigo veio e queimou as portas da cidade de Jerusalém e derrubaram o muro de Jerusalém, que era uma certa estabilidade de segurança para a nação de Israel. E Neemias, ficando sabendo dessa história, ele fica muito triste. E aí o rei, notando que ele estava triste, pergunta: o que está acontecendo? Ele falou: olha, eu preciso voltar para a minha terra, reconstruir os muros que foram fendidos e as portas que foram queimadas da cidade. Se o senhor me dá permissão e me der condições, eu vou voltar para a minha terra. E aí o rei dá a ele essa carta branca para que ele voltasse. Quando Neemias volta, ele tenta examinar ali a condição e a situação da história e qual era o seu recomeço. E a Bíblia diz que ele põe na cabeça dos restantes dos que haviam ficado em Jerusalém que deveriam restaurar os muros e restaurar as portas de Jerusalém. E eles começam a obra. Eles começaram primeiramente pela porta, né? Pela porta, para que eles tivessem controle de acesso, para pelo menos o mínimo de inimigos entrassem para os perseguir ou para os matarem. E quando eles começam a construir as portas, restaurar as portas, começa uma sessão de zombaria. Alguns hebreus infiltrados, né, falsos no meio, começaram a criticar e zombar de Neemias. Ah, mas esses judeus fracos, se eles construírem esses muros, se vier uma raposa vai derrubar esse muro. E eles zombavam e desprezavam os trabalhadores da obra. Não é diferente de hoje, né? Muitas vezes somos escarnecidos, zombados e humilhados, mas a gente não leva isso à conta porque nós temos um objetivo, nós temos um alvo e a gente não se detém porque a gente sabe da nossa escolha por Deus na terra para uma obra. E aí, Neemias, ele reforça, dizendo: olha, nós temos inimigos infiltrados no nosso meio, que não querem ver a prosperidade da obra, não quer ver o progresso da construção ou da reconstrução. Vamos fazer o seguinte, vamos nos unir. Devemos nos unir para que cada um fique no cuidado um do outro. Cada um cuida um do outro para que não aconteça que o inimigo nos pegue despercebido ou desunidos. E isso faz bem. Ele consegue convencer o povo. E aí eles começam, vendo que zombar e criticar não dava resultado, eles começam a subornar profetas do meio do povo para que profetizasse contra Neemias. Mas Neemias, sabendo do seu chamado, ele não dá ouvido, porque ele sabe do seu propósito. Ele veio com o propósito de concluir uma obra e ia concluir. Não importa o quanto se levantem. Então Neemias não se dá por intimidado, porque ele tinha coragem para trabalhar e também coragem para enfrentar os problemas. Neemias continua a sua obra, né? E mesmo os profetas profetizando que não era de Deus, que ele devia buscar a Deus, é tanto que certo dia mandaram um convite para Neemias: olha, venha para o templo, vamos orar juntos, vamos ver. E Neemias diz assim: olha, eu estou fazendo uma grande obra, não vou descer daqui enquanto a obra não for concluída. Ele tinha propósito. É tanto que certa vez também ele diz assim: olha, nós temos muitos inimigos aqui no nosso meio tentando impedir a obra, mas eu peço a cada um de vocês que mantenham em uma mão a espada firme e na outra mão a colher. Ou seja, se fosse preciso lutar para defender seu povo, eles estariam prontos para lutar.
e se fosse preciso trabalhar duro para sustentar a obra e a sua família, eles estavam dispostos. Então, assim, seja uma pessoa firme, corajoso, porque Deus não escolhe pessoas medrosas para tocar os seus trabalhos. Então, nós podemos ver, por exemplo, também a vida de Pedro. Pedro era pescador, trabalhava defendendo o pão da sua família através da pesca. E quando Jesus encontra Tiago, né, encontra Filipe, e aí eles começam a dar notícia de Jesus, e aí Jesus também encontra Pedro, né? E convida Pedro a ser um dos seus seguidores, a ser um membro do seu grupo. E Pedro foi escolhido porque era um homem trabalhador. Prova também a sua coragem quando Pedro, né, ele faz a sua primeira pregação para os judeus, e na sua primeira pregação converte 5.000 almas. Na sua segunda pregação, converte mais 3.000 almas, 3.000 judeus, que era difícil de converter ao evangelho. Então, assim, baseado neste vídeo em que defendemos a coragem, eu acho que nós líderes precisamos ter um pouquinho mais de coragem para nos posicionar diante de algo que o Brasil está passando, que é o estado político do nosso país, né? Ou seja, hoje em dia, um partido que se diz o Partido dos Trabalhadores praticamente acabou com o emprego, com o trabalho no Brasil, né? Hoje eu estou fazendo esse vídeo porque eu tenho contato com inúmeras pessoas de vários lugares do Brasil, e a reclamação maior está sendo: nós estamos com dificuldade com mão de obra. Mão de obra na área de construção civil, de gesseiros, condomínios, aonde muitas pessoas vêm, mas dizem assim: eu quero o trabalho, mas eu não quero que seja registrado, porque eu não posso perder o seguro, o Bolsa Família ou o auxílio que eu recebo. E isso tem sido mal. Aqueles que dizem que é o Partido dos Trabalhadores têm acabado com o trabalho no Brasil. Eu conversei recentemente, eu estava no metrô, começamos a bater papo com uma pessoa que estava no metrô, e ele disse que tinha uma fazenda no Pernambuco. E ele procura pessoas para trabalhar e não consegue. Mas isso é o Brasil inteiro. Ou seja, você quer ser um escolhido de Deus? Coragem para falar a verdade, coragem para ser oposição a um governo, né, que é um mal para o nosso país, e seja um trabalhador disponível para trabalhar na obra de Deus, porque assim Deus também vai te escolher. Assim como foi uns critérios para Deus escolher alguns daqueles que fizeram diferença, nós também precisamos, a igreja precisa também se opor a essas pessoas. O apóstolo Paulo, certa vez, ele diz assim: se há alguém entre vós que não trabalha, anota o tal para que também ele não coma. No livro de Isaías 53, versículo 1 diante, diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Mas ele foi moído pelas nossas transgressões e foi pisado pelos nossos pecados. Homem de dores e experimentado nos trabalhos. Jesus também trabalhou. Jesus também trabalhou. Jesus era filho de carpinteiro e trabalhou na carpintaria do seu pai. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus.